A maioria dos candidatos à PRF não reprova por falta de conteúdo, reprova porque nunca parou para analisar se o que está fazendo de fato funciona. É óbvio que você não sabe se vai ser aprovado na PRF. Na verdade, a maioria das pessoas não sabem que vão reprovar. E isso, de fato, obviamente, faz parte de um processo. Agora, fica até o final porque eu vou te mostrar os 5 pontos exatos onde a preparação para a Polícia Rodoviária Federal quebra e provavelmente, né, um deles já está aí quebrando a sua aprovação. Se você identificar 2 ou mais pontos, o problema, sem dúvidas, é mais sério do que parece. Eu sou o professor e mentor Leone Maltos, aprovado em 6 concursos na carreira policial, entre eles PF, PRF e Perito Criminal, amante da ciência do aprendizado, neurobiologia da memória e do aprendizado. E já estudei, obviamente, achando que estava no caminho certo, né? Sem um guia de fato de evidência científica, quando na verdade eu não estava. E a diferença entre quem passa e quem fica no cadastro de reserva, fundamentalmente, até mesmo quem não sai na foto, raramente é inteligência, é estrutura. E sem dúvidas, eu vou te mostrar isso aqui na prática. Eu vou te mostrar uma parada aqui que a gente levantou com mais de 3.000 candidatos aí à carreira policial. A maioria deles à Polícia Rodoviária Federal. E mais de 70% deles têm pelo menos 2 gargalos críticos na sua preparação. E não são relacionados a conteúdo. Antes fosse. São problemas relacionados aí ao método. E o mais assustador, eles estudam todo dia sem perceber que o problema existe. É aquele silêncio, é a falta de ajuste e de análise pelo menos um pouco mais longe. É como correr aí no esteiro achando que está chegando em algum lugar. E a primeira pergunta, você sabe aqui exatamente o que vai estudar amanhã? Ou decide simplesmente na hora que vai sentar para estudar um pouco antes? Se a resposta é depende do que eu me animar, dessa ideia de motivação, você não tem método algum, você tem uma intenção que sem dúvidas isso acontece. Agora, um aluno sem método estuda aquilo que aparece, o que o curso postou ou que alguém falou sobre alguma coisa para seguir aquela ordem e o que parece mais fácil naquele dia. E aí acumula conteúdo sem uma progressão real. Eu acredito que você já se sentiu assim, não sabe qual é o próximo tópico, não sabe o que fazer agora ou até mesmo o dia de revisão. Você pode passar meses dessa maneira e chegar na hora da prova com aquela sensação até de ter estudado muito. Eu já vi muitos alunos, né? Isso acontece também naturalmente, aquela sensação de que está estudando, sai da prova e diz, pô, eu estudei tanto, quando na verdade é só um flow, né? Um fluxo em relação à realização de determinada atividade. E aí começa a errar questões básicas porque nunca priorizou o que o edital, por exemplo, cobrava e o que ele sinaliza. Com todo respeito e humildade, quem já me acompanha sabe, eu gosto muito de fazer análise de editais e normalmente compatibilizam aí aquele raio-x que eu faço, né, com aquilo que cai na prova. Sem charlatanismo, é só acompanhar. Eu também não fico pagando o mistério disso, é só porque eu gosto de analisar, de estudar e falo sempre, o edital se comunica com a gente, agora a gente tem de saber de fato analisar. Inclusive, eu tive um aluno que chegou aqui na mentoria CDA, né, mais ou menos 6 a 8 meses de estudos, nunca tinha sequer pego um edital de fato da PRF para ver o peso das matérias. Agora, não é só relacionado aí ao peso da matéria, né? É de fato analisar qual é o contexto, as prioridades, o que é que eu consigo pegar aí para ir para outras carreiras, até porque ele estudava para outra carreira policial sem ser a PRF. Mas entenda, como é fundamental ter um direcionamento, ele ainda não tinha passado em nada, e aí com o acompanhamento e o direcionamento das disciplinas, ele foi recentemente aí aprovado na Polícia Penal do Espírito Santo. Um outro ponto importante aqui também é saber se o seu cronograma ele existe só no papel ou só na intenção. São 2 pontos que a gente tem de analisar. Tem um padrão clássico aqui analisando essa quantidade de alunos também. Normalmente o aluno, né, quando ele não está estudando, não tem uma mentoria, ele monta o cronograma no domingo à noite, porque normalmente ele me acompanhou e eu sempre falo que eu fiz isso, né, desde os primórdios lá em 2018, quando eu entrei aqui para conteúdo na internet.
internet, é aquela ideia da chuva de informações para organizar e ter uma previsibilidade, porque o cérebro ele trabalha muito melhor com aquilo que é previsto, né? Então é previsível, isso é muito melhor. Aí ele começa ali, segue tudo bem, só que ainda não entendeu as nuances de uma devida organização e a clareza, a concretitude de fato daquela atividade. Então, cheio de energia, quando chega ali na quarta, mais ou menos na quinta, ele já abandonou. E por que isso? Porque o cronograma dele foi feito para outra pessoa. Ele pensa que foi para ele, mas ele pegou algo de alguém e acabou jogando para ele, sem sequer fazer as adaptações necessárias. E adaptações são sempre válidas. E é isso que eu auxilio você aqui, né, que não está dentro da mentoria CDA. Não foi um cronograma aí, um planejamento, porque além de um cronograma, as pessoas confundem muito isso, né? Até acham que mentoria é cronograma. Não, para com isso. Olhe de fato, mentoria é organização, planejamento, direcionamento e acompanhamento. Cronograma é só um pequeno detalhe do que de fato é uma mentoria. E aí esse cronograma não resiste sequer a segunda semana. Não é método algum, é só uma lista que ele fez de desejo. No primeiro ele faz, no segundo dia também, só que aí ele não consegue acompanhar e por não conseguir acompanhar, ele não tem quem ajuste ou auxilie de fato esse ajuste. Ele pode fazer sozinho e eu faço esses vídeos aqui justamente para auxiliar quem não tem condições, para fazer sozinho os ajustes ali necessários também e entender quais são os erros. O que funciona de fato é um cronograma calibrado para a sua realidade, sua carga de trabalho, seus horários, seus dias de fato, não para o candidato que você quer ser, é para de fato para você. É por isso que quando as pessoas entram aqui na mentoria CDA, elas passam por um filtro, respondem formulário. Ah, mas são muitas questões, né? Óbvio que são muitas questões em relação à entrevista, porque eu preciso conhecer a sua rotina, seus horários cada dia. Por isso que eu falo que é uma mentoria individualizada. E eu abro o jogo real sem problema nenhum para você. Eu acompanho todos que querem ser acompanhados. E eu deixo o meu WhatsApp liberado, livre, diretamente, como deve ser uma mentoria. A comunicação é aqui. Se a pessoa sequer fala comigo, não quer sequer trabalhar alguma dúvida, aí depois ela pode reclamar de algum problema, quando na verdade há um acompanhamento e um direcionamento, e a mentoria de verdade é uma bilateralidade entre mentor e o aluno. Aqui não tem mestre dos magos. O meu WhatsApp é liberado para todos os alunos. Então isso é fundamental. Pô, tô com um problema aqui, meu horário de trabalho mudou, e esses ajustes eles são feitos de acordo com a sua realidade, com a sua carga de trabalho. É fundamental. Não é o candidato que você quer ser, é de fato você e como você é. O terceiro ponto fundamental é você revisa de fato o que estudou ou só avança para o próximo conteúdo. Isso aqui é frequente. Tem uma tal curva de esquecimento que foi mapeada por alguém, aí começa com aquela baixaria. Agora, entenda fundamentalmente que as pessoas reproduzem, às vezes elas não sabem como é que foram feitos esses estudos, o que de fato é real. Elas só reproduzem, mas não existe essa ideia tecnicamente rígida de 1, 7, 14, 21, vai para lá e sobe e desce, não. O que você tem de entender é que existe uma progressividade no espaçamento, em se tratando das suas dificuldades e em relação à exposição que você teve ao conteúdo. Agora, o que dá para a gente inferir de fato e correlacionar fundamentalmente, aqui, sem revisão ativa, você vai perder as informações daquilo que você aprendeu.
Isso explica porque a maioria das pessoas passam meses estudando e chegam na hora da prova e não sabe basicamente de nada. Tecnicamente, não sabe mesmo, né? Porque leu uma vez, viu depois, avançou, ficou na releitura, e revisão não é literalmente releituras ou fica só reassistindo aula. Revisão é recuperar ativamente, por meio de questões, flashcards, é um padrão ouro, e eu tenho um vídeo aqui sobre isso, é trabalhar a redação aí sobre o tema, é qualquer coisa que force o cérebro a reconstruir essa informação. Só que muitas pessoas não estão preparadas para de fato estudar de forma ativa, gastar energia cognitiva e vai buscar o flow aí daquilo que é mais comum, porque pessoas são aprovadas, mas você sequer sabe como essas pessoas trabalham ativamente ali nos bastidores. Um outro ponto que pode aí confundir muitas pessoas é sobre resolução de questões todos os dias ou só depois que termina o conteúdo. Eu vou ser direto aqui para você. Quem espera terminar o conteúdo para começar as questões nunca vai começar. Um outro problema é ficar avançando, melhor, dentro do aspecto do conteúdo e só ir para o próximo tópico só quando tiver aquela sensação de que aprendeu. Você está acabando com o seu estudo. É progressividade. Viu? Passou blocos de revisão. Viu? Passou blocos de revisão. Não fica aí travando o seu estudo. E aqui eu tenho um protocolo antidestravamento que eu aplico aqui na mentoria CDA. Se você quer esse protocolo para saber se você está aqui até o final, então coloca aí cadeado. Tem professor tá colocando cadeado, sei nem o que é que tá acontecendo. É só para saber se você está de fato com atenção naquilo que eu estou falando e chegou aqui até o final desse vídeo. Então olha só, sempre haverá mais, você sabe disso. E o problema não é só esse, é que a teoria sem aquela questão é um conteúdo que fica inerte, tá? E a Polícia Rodoviária Federal não pergunta se você leu determinado artigo. Ela vai perguntar se você consegue raciocinar sobre ele. Sei lá quanto tempo você tem, com quantas alternativas, se é no modelo certo e errado. E quando eu falo a PRF, literalmente eu falo sobre o concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Mas óbvio que é para carreiras policiais também. Quem resolve questões desde o início aprende de um jeito diferente, aprende de fato aqui o jeito que a banca pensa e, claro, fundamentalmente quando se fala de certo e errado, né, o padrão da banca Sebrasp. Tem aquelas armadilhas que ela repete, você só enxerga isso com o volume de questões, mas cuidado fundamental agora. Não existe, pode falar o que você quiser, pode pegar aí charlatão qualquer que seja da internet. Não existe estudar só por questões, porque se existisse estudar só por questões, todos esses charlatães aí, todas as pessoas já teriam sido aprovadas e muito bem. Que resolver questões é fácil e isso não existe estudar só por questões. É uma lógica muito simples. Haverá pontos ali para conexão do conteúdo para fazer você entender e que não estará diretamente numa questão. E para fechar, essa de fato pode doer. De fato é a mais honesta aqui que eu vou perguntar olhando para você. Você manteve uma rotina de estudos por mais de 30 dias consecutivos? Eu não estou falando de estudar bem todo dia. Eu estou perguntando em relação a não parar, mesmo com todas as dificuldades. A aprovação, ela não vem para quem estudou mais horas numa semana, não. Nem um mês, nem nada especificamente. Ela vem para quem de fato não parou quando a vida complicou ou quando a vida vem complicando. Dia ruim, com todo respeito, não justifica dia zero. Claro, também não sou generalista e imbecil. Existem contextos fúnebres que de fato podem te deixar no momento ruim, mas eu quero que você entenda a essência aqui da palavra. E tá difícil hoje na internet entender a essência, né?
Um dia ruim de estudos é infinitamente aí melhor do que um dia sem nada. Espero que você tenha entendido isso. E o aluno que entende isso constrói uma consistência real. Aquele que espera o dia perfeito para estudar a maneira perfeita, vai esperar até o dia da prova e depois vai dizer que não é para ele. É fundamental que você entenda. Quantas vezes já parou aí por mais de 2 semanas? Quantas vezes você de fato parou por algum problema que talvez nem fosse tanto problema assim? Com todo respeito, e sejamos francos, adultos e maduros. Entenda de uma vez por todas, inteligência não é o que separa você de um aprovado aí na Polícia Rodoviária Federal. A estrutura mental, comportamental e aquilo que se constrói, de fato sim. Estrutura você tem como construir, ou você vai decidir não construir. Como? Por uma sequência de comportamentos repetitivos que te tiram do jogo. E existem contextos, e eu não vou falar diretamente aqui para você, talvez em outro vídeo, que cada vez mais está tirando a sua aprovação. Só que você entende o seguinte, só hoje não tem problema algum. E o só hoje foram tantas reprovações que você já tomou.